One Piece sempre guardou muitos segredos, mas conforme nos aproximamos do final da obra, respostas começam a ser dadas, mas não de mão beijada. Elas vêm charadas, e a maior delas foi lançada no capítulo 1138 do mangá, com a apresentação do livro de Harley e do mural que contém toda a história que por anos teorizamos. Este mural precisa ser interpretado, e quanto mais observamos e lemos, mais destas tão sonhadas respostas podemos encontrar. A revelação que falaremos neste vídeo é sobre ele, o povo da Meia-Lua, composto pelos mais importantes personagens da história de One Piece. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia da gente falar sobre aquele mural do capítulo 1138 do mangá de One Piece, mas sobre um detalhe específico contido principalmente nas linhas do segundo mundo e do terceiro mundo do livro de Harley. Antes de eu começar a falar sobre isso, quero pedir para vocês se inscreverem no canal e se gostarem do conteúdo também, não se esqueçam de curtir porque ajuda bastante a gente. Outra coisa, tem spoiler do mangá aqui, principalmente do 1138, então se você não leu o mangá e não quer saber de nada, eu sugiro que pare por aqui. A gente vai fazer uma série de vídeos sobre este livro de Harley, sobre este mural, nessa semana e na próxima, já que o Oda deu uma pausa no mangá aí, porque tem muitos assuntos ali escondidos e quanto mais a gente lê, como eu disse na apresentação, mais coisa aparece. Começando por esse sobre o povo da Meia-Lua. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Desde o começo de One Piece, Oda deixa um silencioso segredo no nome de alguns dos maiores personagens da obra, a letra D. Nosso protagonista surge como Monkey D. Luffy e pouco tempo depois, em Drum, descobrimos que este mesmo D faz parte do nome do rei dos piratas, Gold Roger. A letra atrai mais interesse ainda quando nos é revelado que a marinha escondeu propositalmente este D do nome do rei dos piratas. E a cada novo D que surge, esse mistério aumenta. Corazon foi o primeiro a falar do assunto quando disse a Law que os D são os inimigos naturais dos deuses. Algo vago, porém importante. Muito tempo depois, e muda pistas mais concretas. Os D são aqueles que se opuseram a nós. Eles voltaram a aparecer em vários pontos do mundo recentemente, em cascas vazias, que nem sabem o significado do próprio nome. Se não fosse pelo erro de Lily naquele dia, os poneglyphs não seriam espalhados pelo mundo. Essa é uma frase muito importante para a teoria que eu vou lançar aqui para vocês agora, tá? Essa fala de Musamá em relação aos D serem, na verdade, esse povo da Meia-Lua descrito nos contos do segundo e do terceiro mundo do livro de Harley. As pistas sobre os D ficam nisso, até que no capítulo 1138 tivemos a revelação do grande mural, que de primeiro momento não parece ter novidades sobre esse assunto específico. Porém, como a maioria das respostas de Oda, elas estão ali, só que escondidas, e a verdade sobre os D se enquadra muito nisso. O primeiro ponto sobre os D está na escritura do segundo mundo, quando é dito que o sol espalhou as chamas de guerra e o povo da Meia-Lua sonhou. Eu não sei se vocês lembram, mas na época que Musamá falou sobre os D e dando essas pistas para o Cobra, eu fiz alguns vídeos, muitos até, sobre isso, né? Porque eu já tive uma interpretação ali naquela época que com este livro de Harley aqui se fortalece. Tá? Muito do que eu falei lá continua aqui, basicamente tudo, então eu gosto muito disso também, da gente ter seguido uma linha que parece fazer muito mais sentido agora, que nos foi revelado a maior escritura do século perdido e de uma outra era antes dele mesmo, contando toda a história desse mundo de One Piece. A dica seguinte, que ajuda ainda mais nisso, é do terceiro mundo, na frase: os remanescentes inconvenientes lembraram do dia prometido e ouvem a voz da Meia-Lua. Com tudo isso, uma interpretação antiga minha se fortalece, a de que o D é um símbolo que foi dado a um grupo específico de pessoas. Não se trata de uma raça, mas sim de indivíduos que se uniram por um propósito em comum e se marcaram para que um pudesse reconhecer o outro com este símbolo, o D, que na verdade é uma meia-lua. Se olharmos este quadro, que o Oda mesmo disse que é seu favorito, lá no cantinho temos uma meia-lua que é exatamente igual à letra D. Na minha teoria antiga eu falava que via esse D mais ou menos acontecendo nos mesmos moldes que o X que os Chapéu de Palha fizeram em Alabasta, uma marca para diferenciar aliados de inimigos, só que no caso dos D, é algo em uma escala muito maior. Oda adora repetir padrões, ao mesmo tempo que os eleva, e este é um desses casos. Naquela minha teoria, eu ainda tentei achar a resposta sobre o significado do D. Ok, eles se marcaram com um D, mas por que a escolha do D? E a resposta que eu achei naquela época é de que eles eram os Dreamers, ou sonhadores, aqueles que se opuseram aos vencedores, sonhando com dias melhores. Com a revelação do mural, isso muda, mas nem tanto. O mural explica o motivo deles terem escolhido D e revela que, assim como o X de Alabasta, não se trata de uma letra ou uma sigla, mas sim de um símbolo. Este D, na verdade, não é um D,
é uma meia-lua, que se desenhada se assemelha assim com a letra D. Joy Boy e seus aliados perderam, mas ousaram sonhar com dias melhores, e eles provavelmente se denominavam como o povo da meia-lua, e por isso resolveram marcar este sinal em seus próprios nomes, para que este nome fosse carregado geração após geração e as chamas permanecessem sempre vivas. Sempre que mover um novo D, ganhando relevância no mundo, vai lembrar do povo da meia-lua que lhe causou tantos problemas no passado. Isso é reforçado também na própria fase de Mu a Cobra, de que os D atuais nem sabem o significado do próprio nome. Eles não sabem que aquilo os torna parte do povo da meia-lua. Porém, o livro de Harley, no Terceiro Mundo, fala que os remanescentes inconvenientes, ou seja, os D que sobraram, segundo a minha interpretação, relembram do dia prometido e ouvem a voz da meia-lua, ou seja, os D atuais ainda são movidos pela vontade daqueles que se foram. Os D que sobraram continuam em busca do dia prometido, continuam tentando realizar aquele antigo sonho. Em relação a ouvem a voz da meia-lua, pode ser também algo ligado à vontade herdada, né? Porque é uma vontade que passa geração após geração. O Luffy tá aí tentando fazer exatamente a mesma coisa que Joy Boy tentou há 900 anos, e isso é a parte da vontade herdada. O Luffy nem sabe quem é Joy Boy, não sabe nada dele, mas está tentando fazer a mesma coisa. A base da vontade herdada, do fluxo do tempo e do sonho dos homens. Mas esse ouvem a voz da meia-lua também pode ter a ver com a voz de todas as coisas, algo que só alguns personagens específicos conseguem ouvir. O povo da meia-lua sonhou, e nisso nós temos dois pontos importantes. O de que a minha interpretação de que eles seriam Dreamers não está totalmente errada, porque eles são sim os que ousam sonhar, e também aquela fala do Barba Negra em seu primeiro encontro com o Luffy ganha cada vez mais importância. O sonho dos homens nunca morre. O sonho das pessoas não tem fim! Sim, não morre mesmo. Separados por séculos e muitas gerações, o povo da meia-lua mantém seu sonho vivo, e um novo amanhecer está prestes a chegar, e como diz o final das escrituras do Terceiro Mundo, eles certamente se encontrarão. Então, basicamente, o que eu acho é isso, que o povo da meia-lua era um grupo formado por Joy Boy, Lili Nefertari e diversos outros players, outros personagens que a gente ainda vai acabar conhecendo ao longo da obra. Estes personagens foram todos derrotados, mas eles eram conhecidos como o povo da meia-lua e se marcaram desta forma para que, por todas as gerações, eles pudessem ter algo em comum ainda, né? Então todas as famílias daqueles que eram o povo da meia-lua foram marcados com esse D, que na verdade é o símbolo, simbolizando esta meia-lua, né? Os D podem até não saber qual relação um D tem com o outro, podem não saber o que significa o seu nome, como o próprio Mu diz, né? Eles não sabem nada sobre o significado deste símbolo, mas mesmo assim eles estão lá, lutando contra o governo mundial. A gente já falou também sobre os D terem todos esse espírito rebelde. Inclusive o Garp, que está na marinha, é alguém que sempre recusou uma promoção porque nunca quis ter que responder diretamente aos Tenryubitos. Então, essa é uma teoria que se fortalece muito depois da gente ler o livro de Harley, da gente ver essas escrituras, e faz com que eu acredite aqui de fato que essa é a resposta definitiva para o significado do D. O D é na verdade esse povo da meia-lua, um povo que se uniu no dia que Mu venceu e prometeu que as futuras gerações que continuariam carregando esta letra iriam sim vencer essa guerra, iriam sim trazer um novo amanhecer. Querendo ou não, eles sonharam sim com dias melhores. O povo da meia-lua sonhou, e este dia está chegando com um novo amanhecer que será trazido pelo Deus do Sol que dança e ri. Um novo amanhecer está prestes a chegar e eles se encontrarão novamente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, curte e ativa o sininho, porque a gente vai fazer uma série com vários pontos, vários assuntos que foram de novo elevados. Eles estão contidos em detalhes do livro de Harley e desse grande mural. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.